Se você é daquelas que não sai de casa sem máscara de cílios e ama todos os efeitos juntos de uma só vez, cílios volumosos, longos e definidos, então eu vou apresentar pra vocês a máscara perfeita. Não é novidade pra ninguém que eu adoro a Quem Disse Berenice. Eu já falei isso em vários vídeos, os meus amigos sabem, a minha família sabe, todo mundo sabe que eu amo a Quem Disse Berenice. Pra mim é uma das melhores marcas nacionais, né? Então hoje eu venho falar da minha máscara favorita. Depois que eu usei ela, eu não consegui usar nenhuma outra. Até mesmo da própria marca, até outras novidades, até... Tipo, são máscaras boas, mas essa aqui, que é a Divina, que é a rosinha, ela mora no meu coração. Pra mim é uma das melhores. E pra mim é a que se adaptou melhor com o meu tipo de cílios. Então o que me encantou tem todo o produto em si, porque a máscara em si é muito boa, mas o pincel, assim, é demais. Ela tem um pincel achatadinho, então essa é a parte maior do pincel e aqui é a outra parte. Então aqui onde as cerdas, tá vendo? Você tem mais controle das cerdas. E aqui ele fica um pouquinho mais achatadinho, tá vendo? E o pincel é aquele estilo pincel de borracha, vamos dizer assim. Então mesmo que você encoste, passe bem rente à raiz, ele não é aquela coisa agressiva que vai ficar te machucando. Essa rosa, ela não é a prova d'água, tá? Então eu fico com ela o dia inteiro, maravilhosa, e no final do dia ela continua maravilhosa, não fica aquelas coisas pretas no meu rosto. E um outro fator importante, ela não é a prova d'água, mas ela não escorre, é óbvio que você não pode chorar. Pegar chuva, é óbvio que ela vai sair, isso ela não é resistente, ela realmente não é resistente e nem é uma prova d'água. Então pegou chuva ou chorou, ela vai escorrer. Um outro fator é a remoção dela, que ela é maravilhosa. Eu entro no banho, tipo, com água quente, esfrego assim, ela já sai toda. Ela é maravilhosa. Ela não esfarela, ela realmente dissolve. Então, como se fosse em água, um líquido, ela sai toda. Então, isso é maravilhoso, porque às vezes, mesmo algumas máscaras não sendo a prova d'água, às vezes pra você tirar, você tem que ficar puxando, ou fazendo assim com cílios, ou fazendo algum movimento um pouco mais agressivo pra que ela esfarele, pra que ela despedace, ou algo do tipo. Ela não. Ela é ótima enquanto está nos seus cílios e ela é ótima também para remover. Eu tenho o costume de usar o demaquilante da Quem Disse Berenice mesmo, mas antes de passar ele, eu entro no banho, com água quente mesmo, eu só esfrego para tirar aquele excesso e ela sai incrivelmente bem. Depois eu venho com o meu demaquilante para fazer a limpeza. Então assim, ela não tem trabalho nenhum, ela é maravilhosa. Ela então aí tem 4 propostas, vamos dizer assim, que é de volume. É sempre importante colocar em consideração os seus cílios, né? Então, o meu cílios, eu acredito que ele não é um cílios longo, mas também não é um cílios curto. Eu acredito que seja um cílios mediano. E eu acho que o meu cílios, ele tem, assim, um pouco de curvatura um pouco a mais, assim. Ele não é um cílios reto e normalmente no finalzinho, assim, que tem que ser um pouquinho mais pra baixo, o meu é bem curvadinho, eu não faço permanente, não faço nada, então eu acredito que o meu já seja bem curvado. Questão de volume, eu acho que ela dá volume sim, porém você tem que caprichar um pouquinho mais nas camadas. Vou fazer a aplicação pra vocês verem como que eu faço, mas aqui eu tô com 3 aplicações, então eu acho que tá com um volume legal. Mais um exemplo, se você passar uma camadinha só, ela não vai dar aquele volume, você tem que passar um pouquinho mais. Então, eu acho que em questão de volume, ela é bem bacana, assim, ela dá volume, só que você tem que passar mais camadas. Assim como todas as outras máscaras, ao meu ver. Questão de alongar. O meu cílios, como eu disse, pra mim é um cílios mediano. Então, eu acho que ela define mais do que alongar, vamos dizer assim. Então, eu acho que nada além do que o meu cílios não seja. Como faz a aplicação de produto, tem aquela parte de colocar ele pra cima, ele dá essa definida nos cílios, assim. Então, consequentemente, acaba dando mais destaque. E na questão de curvatura, o meu cílios, ele tem uma tendência a ser mais curvado. Então, eu acho que ele define bem. O que eu gosto dessa máscara é justamente isso, que é a próxima proposta, que é a de definição. Ela define extremamente bem os cílios. Então, ele faz esse alongamento natural dos cílios,
a curvatura, a definição, sem ficar empelotado, dá um volume legal, então é por isso que eu gosto. O pincel dele é extremamente maravilhoso. Tem a parte mais achatadinha, onde fica concentrado, vamos dizer assim, um pouco mais de produto, e a parte de cima onde fica concentrado mais as cerdas. Então, na aplicação vocês vão verem, o primeiro penteio, nisso ele já define um pouco, sem empelotar. Depois, com a parte achatadinha do pincel, eu venho dando a segunda camada, fazendo a aplicação de produto. Aí sim, onde dá todo aquele efeito de volume. Depois disso, que faz a secagem, eu faço a aplicação da terceira camada, misturando entre a parte onde tem mais produto e também a definição do pincel. Então é por isso que eu amo ela, ela é maravilhosa. Bom, então vamos para a aplicação. Bom, para aplicar o rímel, eu gosto de levantar um pouco o ângulo da cabeça para que ele não encoste na minha pálpebra. Então eu venho aqui penteando. Eu pego com a parte onde as cerdas são maiores e vou penteando primeiro, bem perto da raiz. Essa foi só a primeira parte, para separar bem os fios. Se vocês separarem, ó, ele não ficou empelotado, tá vendo? Foi um movimento só de pentear que eu usei com essa parte de cima aqui do pincel. Agora eu vou usar essa parte lateral, que ela é um pouquinho mais achatada, então ela vai fazer uma aplicação um pouco maior de produto em vez de só pentear. Agora eu venho com a parte lateral, que ela é um pouquinho mais achatada. Aí é onde eu consigo colocando um pouquinho mais de produto. Depois eu venho com a parte que as cerdas são maiores e venho penteando e separando os fios. Eu gosto de fazer essas camadas intercalando entre um olho e outro, porque dá aquele tempo de secar, então consequentemente ele acaba não empelotando. Então dessa forma que eu uso, de primeiro separar os fios, depois passando mais produto, eu sinto que dá um efeito bem legal. Só com essas duas camadas, então já dá um efeito bem legal. Vou aproveitar também de aplicar nos meus cílios inferiores. E olha já o efeito que dá nos olhos. A máscara de cílios, ela é realmente incrível, assim, dá uma diferença total no olhar. Então, dá uma levantada no olhar, uma vida. E é totalmente impossível não gostar de máscara de cílios, principalmente quando ela dá esse efeito super legal. Vou aproveitar que secou mais um pouquinho e vou aplicar a terceira camada. E vou alternando no ângulo do pincel, com as cerdas e com o corpinho, onde fica um pouquinho mais de produto. Esse então fica o efeito com 3 aplicações. A grande dica para não ficar com aqueles cílios empelotados, é claro que a máscara, o aplicador, o produto faz toda a diferença, mas uma dica muito importante é você esperar a secagem entre uma camada e outra. Se você ficar ali constantemente aplicando camada em cima de camada e ela estiver ainda um pouco molhada, aquilo consequentemente é mais provável que fique empelotado, fique tudo junto. Então, fazendo essa secagem entre uma camada e outra, eles ficam mais separadinhos, dando um efeito bem legal. Então a dica é aplicar um olho, espere, depois você vai pro outro e vai voltando, porque assim já dá um tempo de uma camada e outra secar entre as aplicações. E é um pincel ótimo que você consegue tanto fazer a aplicação em cima, sem borrar a sua pálpebra, tá vendo? Quanto embaixo também. Então o aplicador é bem anatômico, então você consegue aplicar até nos fiozinhos assim menorzinhos e não faz aquela sujeira embaixo, tá vendo? É um produto que eu amo, que dá super certo pra mim, pro meu tipo de cílios, e eu espero que se você testar você goste também, ou se você já usa, deixa aqui nos comentários pra mim saber. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!